Boa noite a todos. O vereador José Roque de Camargo fará a leitura da Bíblia Sagrada. Salmo 82. Deus adverte as autoridades. Deus se levanta no conselho divino. Em meio aos deuses, ele julga. Até quando julgarão justamente, sustentando a causa dos injustos? Protejam o fraco e o órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Libertem o fraco e o indigente, e os livrem da mão dos injustos. Eles não sabem, não entendem, vagueiam nas trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declaro, embora vocês sejam deuses e todos filhos do Altíssimo, vocês morrerão como qualquer homem. Vocês, príncipes, cairão como qualquer outro. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. O senhor secretário procederá à chamada regimental. Vereador Carlos Alberto Rossi. Presente. Vereadora Cláudia Regina Martins Correa Alves. Presente. Vereador Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Vereadora Ivete Aparecida Migliani. Presente. Vereador José Francisco de Moura Campos. Presente. Vereador José Roque de Camargo. Presente. Vereador Nilson Ventres. Presente. Vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Vereador Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Vereador Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Havendo número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do dia 22 de maio de 2017. Passamos agora para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 141, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, submetemos ao plenário a ata da 7ª sessão ordinária de 2017. Coloco em discussão as atas das referidas sessões. Se algum vereador desejar retificar ou impugnar alguma ata, deve manifestar-se nesse momento. Aprovada as atas. Fica a 7ª sessão ordinária de 2017 aprovada pelo plenário. Passamos agora à leitura do material de expediente. Ofício da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, a Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal Paulista. Prezado senhor, a Sabesp, no seu escritório na Rua Ordelli, 153, Centro, na Paulista, São Paulo, dirige a Vossa Senhoria, em função do ofício 154 de 2001 DTL, e informa o pleito objeto desse ofício. Já foi atendido a troca do ramo fornecimento de água na rua José Belotto e como repara a tampa do concreto da caixa de Boster na Praça Francisco Belon, que estava danificada. Com certeza, podemos sempre atender a respeitável instituição. Renovamos o protesto de elevada estima e consideração atenciosamente. Márcio Jorge, gerente do setor de Laranja Paulista.
Ofício da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, a Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. A Sabesp, com seu escritório na Rua Ardelli, vem informar o pleito objeto do item 2 desse ofício, já foi atendido e informado no ofício 113 de 2017, item 3, também foi atendido através da absorção da RCE do 24 de abril de 2017. Com a certeza que podemos sempre atender essa respeitável instituição, renovamos o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Márcio Jorge, gerente do setor Granja Paulista. Ofício da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, a Sabesp, com seu escritório na Rua Ardelli, 153, Centro Granja Paulista, dirige a vossa senhoria em função do ofício 126 de 2017 de TL e informa a respeito do pleito objeto deste ofício. Desperdício de água. Não há desperdício de água. Trata-se de uma bomba automática para a retirada da água proveniente de chuva de dentro da caixa de booster na Vila Zala Maristela. Quanto ao reparo, trata-se de reposicionamento de tubo de saída de bomba quebrado por atos de vandalismo. Águas correntes pela Rua Lázaro Pires. Toda a água do montante do ponto citado, desde a Rua Lázaro Pires, e, encontrando obstáculo, espalha-se pelo leito. Com certeza que podemos sempre atender a respeitável instituição, renovamos o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, administrador Márcio Jorge, gerente do setor Granja Paulista. Ofício 66 de 2017 da Prefeitura Municipal de Granja Paulista, Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. Referência ao ofício 109 de 2017 da Câmara Municipal da vereadora Ivete Aparecida Migliani. Em face das observações feitas pela nobre edil, estão plenamente de acordo. Também já havia notado o desperdício. Estamos entrando em contato com o secretário de Agricultura, Vicente de Santo Filho, para que oriente os setores de podas e varrição de ruas, que reconheço, fazem um excelente trabalho para que aproveitem o melhor dos sacos. Assim, por exemplo, se ao final do expediente o saco ainda estiver pela metade, que seja trazido de volta e no dia seguinte seja completado. Só descartar os sacos após o completamente cheio. Outra situação seria a adoção de sacos menores. Assim sendo, cabe ao secretário adotar a forma que melhor conver à sua secretaria como forma de economizar e realizar serviços com a maior eficiência possível. Sendo só no momento, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional que se faça necessário. No momento em aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Air Pires de Campos, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Granja Paulista. Ofício 67 da Prefeitura Municipal de Granja Paulista, Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. Referência à resposta do ofício 111 de 2017 do vereador Fábio Laurente Cadeira de Almeida. Comungamos com a preocupação do nobre edil quanto ao abuso de colocação de entulhos nas ruas da cidade. Necessário se faz realmente uma campanha de conscientização, que aliás deve abranger as calçadas, que é a obrigação dos moradores. Já estão pensando nesse aspecto e também alertando que a fiscalização é muito importante, bem como a punição com multas aos infratores. Quanto à rua Álvares More, vamos enviar um fiscal para saber do proprietário do terreno que providencie e toma providências para resolver o problema do lixo e entulho. Sendo só no momento, eu coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional que se faça necessário, no momento em que aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Air Pires de Campos, vice-prefeito de Granja Paulista. Ofício 69 da Prefeitura Municipal de Granja Paulista, a Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. Referência à resposta do ofício 129 de 2017 da vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Em resposta ao ofício em referência a respeito da ponte Ribeirão dos Ponce, minha preocupação se soma aos seus anseios quanto à sua construção definitiva da referida. Já temos o levantamento do material necessário. Podemos ocupar mão de obras terceirizada,
que a equipe que executou a ponte Pederneiras está capacitada para fazer a obra. Apenas estamos aguardando a chegada das vigas prometidas pelo secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim. Quanto à passagem provisória, já foi referida e a passagem está normal. Apenas disse, é provisória, pois não resiste às chuvas de grande intensidade. Sendo só no momento, coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional que se faça necessário, no momento em que aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinto apreço, atenciosamente, Air Pires de Campos, vice-prefeito de Laranjal Paulista. Ofício 70 da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, a Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. Referência ao ofício 172/2017 da vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Estive pessoalmente visitando os locais citados e constatamos a total razão da reivindicação. Fomos informados pelos responsáveis pelas caçambas que a retirada das caçambas se faz a cada 3 dias. Não cremos, então estaremos comunicando ao senhor prefeito ainda hoje para que tenha uma conversa com os proprietários das referidas caçambas para que a coleta seja feita mais constantemente, sob pena de rescisão do contrato. Sendo só no momento, coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional que se faça necessário. No momento, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinto apreço, atenciosamente, Air Pires de Campos, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista. Ofício 92/2017 da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Paulista, ao Carlos Alberto Rossi. Com os cordiais cumprimentos, a fim de atender o requerimento dos vereadores Fábio Laurenti, de Gardeira de Almeida, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Negriani, José Roque de Camargo e Rodrigo Marçom Marcon. Vale-me para apresentar a informação do setor de licitação, documentos anexos, pertinentes às licitações dos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, 2017, conforme solicitado. Sem mais, Alcismar Campos Júnior, prefeito do município de Laranjal Paulista. Ofício 466/2017 da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, a Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal de Laranjal Paulista. Senhor presidente, apenas ao presente encaminho a Vossa Excelência a relação de todos os pagamentos feitos por RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, nos meses de janeiro, fevereiro e março, no ano em curso, em consonância aos termos contidos no requerimento epígrafe no objeto do ofício 124/2017 DTL, no dia 25 de abril de 2017, de autoria dos vereadores Fábio Laurenti Gadeira de Almeida, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Negriani, José Roque de Camargo e Rodrigo Marçom Marcon. Dessa forma, atendidas as solicitações, apresento a Vossa Excelência protesto de elevada estima e considerações e apreço. Atenciosamente, Alcismar Campos Júnior, prefeito municipal. Ofício 472/2017 da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. De acordo com o termos contidos no ofício 125/2017 DTR, do dia 25 de abril de 2017, subscrito vereador Nilson Ventes, apenas ao presente estamos encaminhando a Vossa Excelência todos os documentos, empenho liquidados, período de janeiro até o presente data, que comprovam o repasse que foram feitas a Santa Casa Misericórdia e Laranjal Paulista para conhecimento. Na oportunidade, renovando a Vossa Excelência os protestos de estima e distinta consideração, atenciosamente, Alcismar Campos Júnior, prefeito municipal. Ofício 519/2017 da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, relativo ao termos contidos no ofício 152 e 163 de 2017 DTL, do dia 26 de abril e dia 9 de maio de 2017, respectivamente, de autoria do vereador José Francisco de Moura Campos, solicitando que acione as empresas que prestam serviço de manutenção do sistema de iluminação pública em diversos locais da nossa cidade,
Apenas o presente encaminha a Vossa Excelência cópia de expediente do dia 17 de maio de 2017, com informações prestadas pela chefe de gabinete para conhecimento. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinta consideração, atenciosamente, Alcides Campos Júnior, prefeito municipal. Ofício 520/2017 da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, a Sua Excelência, senhor Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara Municipal. Tendo em vista os termos contidos no ofício 171 de 2017, DTR, do dia 9 de maio de 2017, de autoria da vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, a qual solicita explicações para a rua Euclides de Fulini. Ela é da Estrada Municipal, também conhecida como a Estrada Oligarinho, no distrito de Maristela, pois os moradores dessa rua alegam não ter rede de esgoto. Apenas o presente encaminhou a Vossa Excelência cópia do ofício 71/2017, do dia 17 de maio de 2017, com informações prestadas pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano para conhecimento. Na oportunidade, renovamos Vossa Excelência os protestos de estima e distinta consideração, atenciosamente, Alcides Campos Júnior, prefeito municipal. Encaminhamento dos processos na 8ª sessão ordinária, dia 25 de maio de 2017. Processo número 225, projeto de lei complementar 8/2017, do Poder Executivo, que dispõe sua autorização mediante vendas de terreno com áreas integrantes na categoria dos bens dominiais do município e da outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Processo 233, projeto de lei 22/2017, do Poder Executivo, que dispõe sua abertura e criação adicional especial no orçamento de 2017 e da outras providências. Por determinação do senhor presidente, fica encaminhado a ordem do dia. Senhor presidente, não há mais leitura de expediente. Encaminhado o material de expediente, iniciaremos o uso da palavra livre de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, plateia presente, ouvintes da Rádio Dinâmica e internautas. Senhor presidente, gostaria de começar iniciando minha fala sobre a situação da rua João Guiraldi, lá no bairro Pedro Zanella. Eu estou recebendo muitas reclamações sobre o asfalto dessa rua e eu gostaria de apresentar algumas das medidas tomadas por mim, mesmo antes dessa enxurrada de reclamações que eu recebi agora nos últimos dias. O meu ofício, saído de meu gabinete, número 11 de 2017, protocolado no dia 27 de março de 2017, junto à Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, a qual eu solicitei da seguinte forma: o recapeamento urgencial das ruas do residencial Pedro Zanella. Em observação, eu coloquei: o bairro, após sofrer com as fortes chuvas do início do ano e pela falta de manutenção herdada da última administração, se encontra hoje em estado de calamidade. Gostaria que urgentemente iniciasse as obras tapa-buraco nas ruas do bairro. Logo após, no dia 10 de abril, eu recebi o ofício 56/2017 da Secretaria de Serviços Urbanos de Laranjal Paulista, com a seguinte resposta: em relação ao ofício referente de solicitação de recapeamento das ruas do residencial Pedro Zanella, cumpre-nos informar que esta secretaria está ciente da necessidade do feito. Informo que, primeiramente, procedeu com o asfalto da vicinal, conhecida como Estrada da Cana, o famoso desvio do Pedro Zanella, pois nada adianta recapear as ruas do bairro sem antes asfaltar essa estrada. Tão logo o asfalto da vicinal esteja concluído, iniciaremos o recapeamento das ruas do bairro. Compreendemos a urgência e necessidade da população local e enviaremos todos os esforços para que os serviços sejam realizados celenemente. Coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Air Pires de Campos, o vice-prefeito municipal que até então estava na secretaria. Ou seja, eu quero apresentar com essa minha fala, para deixar salvo em ata, que a ideia básica, senhor presidente, é que o bairro ele está
sendo bem cuidado, eu estou fiscalizando. Infelizmente, a Prefeitura Municipal não se encontra com os devidos materiais, ou seja humano, ou maquinário. A gente entende, temos que ter um pouco de paciência, mas eu acredito que a Prefeitura Municipal não vai deixar de fazer o mais rápido possível. Inclusive, essa semana passada, eu estive entrando em contato com os responsáveis, eles disseram que o mais rápido possível estarão sanando o problema, que a gente sabe que com as chuvas pioram, não só no Pedro Zanella, na cidade toda. Também, senhor presidente, eu estive nessa última quinta-feira, dia 18, com o secretário Vicentinho de Meio Ambiente, no bairro São José, para vermos alguns problemas do bairro, como a Praça 1º de Maio, as ruas de paralelepípedo, que tem um crescimento muito grande de grama entre elas e atrapalha a transitação de pedestres e veículos. E o secretário se prontificou essa semana a estar resolvendo os problemas, inclusive de alguns postes de iluminação ao lado da praça da Escola Tia Célia, e eu gostaria de agradecê-lo pelo pronto atendimento de ir junto comigo lá ver os problemas do bairro, e dizer e ele pediu até para a gente apresentar a ideia, que ele está à plena disposição da casa, e qualquer um de nós que precisarmos dele, ele pode contar que ele está à plena disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Boa noite, senhor presidente, presentes, ouvintes, internautas, senhores vereadores. Senhor presidente, no dia 12 de maio, esta casa fez a devolução parcial do 10º, no valor de R$ 150 mil ao Executivo. Esse repasse ocorreu graças às economias realizadas nos primeiros meses da atual legislatura. É importante salientar essa parceria entre o Executivo e o Legislativo, ficando claro o principal objetivo de ambos os poderes, que é as melhorias e evolução de nosso município. Parabéns a todos nós, vereadores. Senhor presidente, considerando os relevantes serviços prestados pelo Lions Clube, para as entidades de nossa cidade, e também pelo fato de que no dia 20 de maio deste ano, o Lions Clube de Laranjal Paulista comemorou seu 47º aniversário. Solicito que se oficie, através de seu presidente, o senhor Ângelo Giacomelli, parabenizando-o pelo aniversário de fundação em nossa cidade e também pelo importante apoio dado às nossas entidades. Senhor presidente, recebi reclamações de moradores do bairro São Roque sobre a situação que ocorre na Avenida Cesário Carlos de Almeida e Praça Francisco Pilon, em relação ao trânsito nos horários de pico. Já solicitei nesta tribuna, para a administração anterior, uma faixa de pedestres em frente do supermercado Piveta e também da sorveteria. Porém, não foi suficiente para resolver o problema. Solicito que seja oficiado o setor competente para que seja realizado estudos detalhados sobre o trânsito no local, no sentido de resolver definitivamente essa situação. Também aproveito, senhor presidente, para pedir à administração para que faça a pintura das faixas de pedestres existentes no local. Também, senhor presidente, devido às fortes chuvas nessa última semana, o aterro feito sobre o Ribeirão dos Ponces novamente rodou. O problema dessa ponte já vem sendo de longa data. E quantos aterros forem feitos, quantos rodarão?
Eu quero deixar registrado nessa sessão que tenho feito muitos pedidos às autoridades para conseguir recursos para esta construção, mas está difícil, devido ao cenário político que vivemos hoje. Então, enquanto não acontece a construção definitiva dessa ponte, gostaria que fosse encaminhado um ofício ao senhor prefeito, Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, solicitando que seja feita a manutenção na estrada conhecida como Estrada do GG Benetton, para que, quando houver outros imprevistos, tenha uma outra estrada opcional aos moradores dos bairros que ficam depois da ponte. Todos eles dizem que essa estrada é muito mais longe, porém, se estiverem em condições de trafegar, não perderão dia de serviço, pois esses mesmos moradores estão vivendo com muito medo de perderem seus empregos, visto a dificuldade que é conseguir um. Também, senhor presidente, recebi agora solicitação de troca de lâmpadas na rua Nicola de Neno e rua Luiz de Fácio. Peço urgência pelo motivo de grande fluxo de pessoas no local. Outra solicitação que recebi, senhor presidente, é que seja colocada uma lixeira na calçada da Escola Mônica Benetton de Lara. Também, ainda falando da Escola Mônica, outra reivindicação é que seja limpa a calçada, pois, segundo informações, essa está com muito mato. Peço ao setor competente que realize a limpeza, para que o visual da escola mude para melhor. É só, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Rodrigo Marçom Marcon. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes, internautas, público presente, boa noite. Senhor presidente, no último dia 20 de maio, eu recebi do munícipe Márcio José Garpelli uma denúncia que se trata do cemitério municipal. Eu quero ler um trecho dessa denúncia. Como é de seu conhecimento, eu tenho o hábito de acompanhar os gastos públicos da administração pública e, sabendo que nosso cemitério passa por reformas e possivelmente será informatizado, fiz uma pesquisa e alguns pontos me chamam a atenção. Fiz um levantamento das taxas de cemitério de 2009 a 2016. E durante esse período foi arrecadado R$ 503 mil. A média anual com taxas de cemitério é de aproximadamente 40 mil ano. 8 anos vezes 40 mil, 320 mil reais em 8 anos. Esses valores são comercializados, esses valores são arrecadados através de guias pagas na tesouraria da prefeitura. Entre 2013 e 2015, foram comercializados pelo menos 200 novos terrenos que foram disponibilizados após a ampliação do cemitério. Segundo um funcionário da prefeitura, cada terreno foi vendido em média de R$ 2.500, totalizando 200 terrenos, vezes R$ 2.500, R$ 500 mil. Resumindo, somando 500 mil da venda, mais 320 mil das taxas nos últimos 8 anos, somamos R$ 820 mil. Mas no portal da transparência, consta apenas R$ 503 mil arrecadados em taxas nos últimos 8 anos. Foi informado que o cemitério será informatizado, mas como fazer isso se todo o cadastro está desatualizado e incompleto? Existem relatos de pessoas que compraram o túmulo, construíram e não possuem escritura. Relatos de pessoas que supostamente têm 2 ou mais túmulos e usam para tirar vantagem financeira. Enfim, pelo interesse público, peço que se apurem esses fatos e, até se necessário, solicitar uma auditoria independente nas contas do cemitério para apurar possíveis irregularidades. Se houver irregularidades, precisam ser apuradas, corrigidas e os responsáveis responsabilizados. Diante disso, peço que
como representante do povo, busque informações e esclareça as dúvidas da população sobre o cemitério municipal Laranjal Paulista. Essa denúncia é uma denúncia muito grave, senhor presidente. Estão brincando com uma ordem de muita dor para as famílias. Então, diante disso, eu queria solicitar ao Executivo que mandasse para essa casa a relação dos compradores desses 200 novos lotes, contendo nome, data da compra e documento que comprove o pagamento desses lotes vendidos no ano de 2013 a 2015. Para a gente ver se essas contas batem. A gente precisa apurar com muita seriedade essa denúncia, que não podemos ficar brincando com a população num assunto tão sério. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Tiago Roma Zanqueta. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, plateia aqui presente, rádio ouvintes, internautas. Gostaria que a Mariana colocasse no telão imagens da rodovia Marechal Rondon, no trecho entre os quilômetros 178 e 179, mais ou menos. Essas são imagens que foram publicadas aí no Facebook, em alguns grupos de WhatsApp, pelo pessoal que transita pela rodovia Marechal Rondon, nesses quilômetros, às vezes, diariamente, senhor presidente. E, ao longo de muitos anos, vem se arrastando esse problema, que até Vossa Excelência conhece muito bem, né? Porque, infelizmente, já passou por aí em 2006, senhor presidente. Então, olha só o quanto tempo a Rodovias do Tietê não resolve esse problema. Não sei se é falta de drenagem, não sei se é falta de dutos de água que passam por baixo aí da rodovia, mas o risco é muito grande, principalmente para aqueles que não conhecem esse trecho e trafegam aí até à noite. O risco é enorme de uma aquaplanagem. Infelizmente, nós estamos vivenciando isso há muito tempo. Então, eu solicito de Vossa Excelência que se encaminhe um ofício à Rodovias do Tietê, que é responsável por esse trecho, para que se faça o reparo, né, deste grave problema com mais urgência, o mais rápido possível, aproveitando aí este tempo, que logo vai se iniciar uma estiagem. Então talvez seja melhor de fazer este conserto, né, esta canalização aí por baixo dessa rodovia. Inclusive na sessão anterior, uma solicitação do vereador, eu não me recordo qual, né, solicitou também que a rodovia fizesse alguns reparos nas laterais da rodovia, porque está parando muita água, né? Eu acho que esse trecho aí também é muito grave e deve ser olhado com muita cautela. Além deste trecho, senhor presidente, também, se puder colocar nesse ofício, o trecho do trevo do Bidico, também ali na entrada da cidade, há um acúmulo muito grande de água na pista, também podendo provocar uma aquaplanagem. Muito obrigado, é só, senhor presidente. Eu gostaria que a vereadora Regina Maria de Araújo Vidal assumisse a presidência para que eu pudesse fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Carlos Alberto Rossi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares, internautas, ouvintes da Rádio Dinâmica e plateia presente. Senhora presidente, infelizmente ou felizmente, né, nós estamos passando por uma fase aí de, eu acredito que mais felizmente do que infelizmente, de chuvas, né, fora um pouco de época, mas que é bem-vinda, principalmente em algumas regiões aí que ainda carecem de água em seus reservatórios.
Mas só que as estradas rurais nossas, que é uma cobrança praticamente constante, nossa, aqui na tribuna e na Câmara, e não se tem mais como nominar uma ou outra, né? São todas, né? Todos os bairros, todas as estradas. A situação está cada dia mais precária. Se fica muito tempo sem chover, ela fica com buracos e com pedras que ficam ressaltadas no piso. Se chove, vira esses barros, esse lamaçal, porque as sangrias são todas entupidas, as laterais estão entupidas. E eu sei que também tem alguma parcela de culpa, alguns produtores rurais, que aproveitam e passam o gradão, a grade, o arado, até nas beiradas da estrada, né? Mas a prefeitura tem que tomar uma atitude em relação a isso aí. Sabemos também que só tem uma patrol, como já foi dito aqui, e que essa patrol sofreu manutenção e ficou pronto hoje. Então, eu espero que a partir de agora, ela não dê problema, né, e que ela atenda aí o cronograma que a Secretaria está traçando, acho que por prioridade, para que solucione esse problema. E eu queria pedir aqui, e deixar registrado, a indignação, eu sou radicalmente contra, né, mas a indignação de alguns munícipes em relação à colocação de caco de telha nas estradas rurais, sabe? Eu até questionei isso e eu falo que às vezes o caco de telha, quando ele é colocado, ele é perigoso rasgar pneu. Quando ele se desfarela, ele não vira pó, ele vira um talco. E aí causa um absurdo o pó que ele causa e até gera até problema de saúde, dependendo do local, né? Não, vereador, pois não. Permite uma parte. Por informações da Secretaria de Serviços Municipais, o caco de telha, hoje essa administração não está usando. Ela, nas estradas, não está sendo colocada. Hoje, infelizmente, a gente não tinha outro material para atender uma parte lá do bairro Interrios, aonde foi colocado algumas viagens de caco de telha, alguns locais estratégicos que não, os caminhões que era de frango que teve ultimamente, no último sábado, teve que sair lá da granja, lá do proprietário, e aonde hoje a prefeitura foi fazer um socorro para que esses caminhões chegassem a seu destino. Então, como hoje choveu bastante, a secretaria não tinha um material adequado para colocar. Então, hoje foi utilizado uns cacos de telha apenas no lugar estratégico para o caminhão poder sair do local. Mas a Secretaria de Serviço não está usando mais caco de telha para qualquer estrada hoje no município. Obrigado, vereador. Ok, obrigado pela explicação. Eu até entendo, porque eu já passei por isso, com caminhões de frango, caminhão de ração atolado, e a gente naquela emergência, principalmente caminhão de frango, que é ser vivo, é animal, não pode ficar parado que morre mesmo. O socorro imediato e pontual naquele local para tirar os caminhões, ele é bem-vindo, e isso eu acho que o munícipe e o produtor rural ele agradece. Mas, de fato, espalhar pelas estradas, isso eu acho que deveria, a atual administração deveria realmente não utilizar esse sistema e partir para uma outra situação, mas principalmente ao fazer essa manutenção nas estradas com a patrol, tentar limpar as valas, as beiradas, fazer as sangrias de forma adequada para que essa água tenha seu percurso normal, que não venha cruzar a pista, que não venha estragar o trabalho, tá? E também a gente entende que é complicado, a nossa extensão de estrada rural, de rurais, ela é bastante ampla, e o maquinário que tem para dar manutenção nisso, nós sabemos que é limitado. Vamos torcer para que não quebre, né? Porque ela tem agora um bom período de trabalho pela frente aí. Eu tenho repetido inúmeras vezes que, da mesma forma que a iluminação pública, que inclusive está sob, como vou dizer aqui, está meio que sob ainda, né, sobre a análise dos munícipes, da nossa parte também, porque não está sendo totalmente convincente a assistência que eles vêm dando, mas tudo bem, mas tem um número lá que você liga, que é o 8321, onde é protocolado um pedido que para a próxima semana vai lá resolver. E tem muitos e muitos munícipes já fazendo isso aí. A nossa audiência pública com a Sabesp, nós repetimos aqui, e eu venho repetindo às vezes em grupos de WhatsApp, rede social,
Quem tem um problema localizado lá, que entra em contato direto na Sabesp lá, ela deu os dias que ela está atendendo aqui, e aonde nós estamos ligando, eles estão atendendo, viu? Eu tenho acompanhado, nós ligamos, ele em 24, 48 horas estão atendendo. Às vezes é mais fácil do que ficar postando e criando uma situação totalmente mais complicada do que ela já é, né? Então, eu repito, né? Eu acho que a audiência pública, se ela não deu o resultado ainda de 100%, ela já está, de uma certa forma, ela tem resolvido alguns problemas. A gente percebe que os serviços atuais da Sabesp melhorou um pouquinho, e ela está visitando algum daqueles pontos críticos e caóticos que nós expomos aqui. Foi o caso da 13 de maio, e alguns outros locais aí, né? Então a gente pede para que, de repente, o munícipe ligue na Sabesp e passe seu endereço. Se não quer ligar na Sabesp, fale com o seu vereador, liga, passe uma mensagem para o seu vereador, que nós fazemos esse intercâmbio aí, né? Tem muito local complicado que, de repente, se for pontuado e dado o endereço, eles vão fazer. Essa chuva também ajudou para atrapalhar um pouco e prejudicar e complicar ainda mais esses buracos nas nossas ruas da cidade aí, né? Então, acredito que a prefeitura executiva deve estar tomando providência para tampar alguns buracos emergenciais aí que existem, né? Na Barão, na Princesa Isabel, teria N ruas para citar aqui, né? Pedro Zanella, né? Mas a gente acredita que vai ser feito aí uma recuperação nesses buracos aí. E a audiência pública, nós não terminamos, nós estamos acompanhando, monitoramos, nós demos um prazo. O prefeito divulgou a semana passada uma reunião que ele teve, e nós estamos acompanhando, tá? E se não fizerem o que foi prometido, o que foi combinado, nós partiremos para uma outra situação aqui dentro. É só, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cláudia Regina Martins. Boa noite, senhor presidente, presentes, nobres pares, ouvintes da Dinâmica FM, internautas. Senhor presidente, hoje inicio minha fala destacando uma data de grande importância no mês de maio, que foi o dia 17, pois esse dia não deveria ter passado batido, como passou, sem se ter dado a importância devida e necessária ao assunto. Dia 17 de maio foi o Dia Internacional de Combate à Homofobia, Lesbofobia e Transfobia. Ou seja, é o dia de combate àquelas pessoas que têm rejeição, ódio, aversão e preconceito a homossexuais, mulheres lésbicas e transgêneros. Cidadãos, esse assunto precisa deixar de ser tabu. É um assunto ou situação que, de tão ocultado e silenciado, torna-se intocável e distante, mas, ao mesmo tempo, precisa ser debatido e desmistificado. Dialogar sobre gênero não é ideologia, pois não há convencimento nem pregação, mas a necessidade de respeitar as pessoas. A urgência de discussão de gênero se dá por uma lista de fatores e motivos. Fatores esses que estampam jornais, portais, redes sociais e que podem estar atingindo alguém que você ama, ou até mesmo você. Em função disso, no dia 16 de maio, estive com os representantes da população LGBT de Laranjal Paulista, o Célio de Jesus Pires Júnior, o Celinho, e a Luanda Andréia Pedro da Silva, na audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba, onde o assunto foi políticas públicas para a população LGBT. A audiência foi de muita valia e aprendizado. Fizemos contatos importantes que futuramente podem nos ajudar a organizar e formalizar o segmento LGBT de nossa cidade. Quero reafirmar e deixar aqui registrado uma das propostas que apresentei em campanha, a de representar os anseios da população LGBT de nossa cidade, a fim de garantir dignidade, igualdade e mais oportunidades. Senhor presidente, voltam as chuvas,
voltam os questionamentos. E um dos problemas, além dos aqui já levantados, nesse período de chuva, é os pais da zona rural, que dizem que o ônibus escolar não vai buscar as crianças quando as chuvas duram mais de 2 dias. Porém, em reunião com o responsável da Vicamp, o senhor Carlos Rúgulo, ele justificou que o ônibus vai todos os dias, sem falhar nenhum sequer. Porém, devido às condições que ficam as estradas com vários dias de chuva, o ônibus consegue chegar até certos pontos. Se os pais se disponibilizarem a chegar até esses pontos, seus filhos podem ir para a escola normalmente. Diante disso, peço que o senhor encaminhe um ofício pedindo para que as escolas e a Secretaria de Educação verifique quais seriam esses locais, até onde os ônibus conseguem chegar nos dias de chuva na zona rural, e comunicasse os pais, os quais deverão se organizar e também se comprometer com o assunto. Entendo que alguns fenômenos naturais não são calculados e dependem de todos. A boa comunicação, entendimento e combinados para amenizar os problemas. Senhor presidente, na última sessão do dia 8 de maio, pedi que fosse oficiada a secretaria responsável pelo serviço de coleta de lixo na zona rural. Na estrada vicinal Vereador Giovanni Costa, em 2 pontos sobre as caçambas lotadas. Pude perceber que o problema foi considerado e as caçambas estão sendo retiradas num prazo mais adequado. Porém, na estrada vicinal Hermano Pessim, não foi tomada nenhuma atitude, pois como lá não estão mais as caçambas, sequer o lixo foi retirado. Agora, fora toda aquela desordem com o lixo, foi colocado fogo no local, e a situação piorou muito nesses 15 dias. Eu queria que a Mariana colocasse aquela primeira foto que apresentei na sessão do dia 8. Depois, no final de semana, foram essas as fotos, além de toda a desordem, queimada do lixo, aumentou muito, urubu em volta lá. E hoje de manhã, hoje à tarde, eu voltei lá para ver como estava, para não chegar aqui na tribuna e, de repente, o problema estava sanado. Mas continua da mesma forma. Então, peço que o senhor envie novamente o ofício pedindo providências para esse local. Sem mais, muito obrigada. Com a palavra o vereador Fábio Laurenti. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, plateia presente, internautas e todos que nos assistem nos ouvem pela rádio. Gostaria, senhor presidente, que oficiasse o Poder Executivo maiores esclarecimentos sobre a empresa contratada de limpeza urbana. Essa casa não tem nenhuma informação sobre valores, critérios e o funcionamento desse serviço, o prazo. Então, eu gostaria que oficiasse o Poder Executivo para esclarecimentos. Por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ivete Aparecida Migliani. Senhor presidente, boa noite. Nobres colegas, boa noite. Presentes, ouvintes, internautas. Senhor presidente, na última sessão eu estive nesta tribuna solicitando algumas informações referentes à contratação do programa emergencial de combate ao desemprego e qualificação profissional. Não sei se o prazo já venceu, eu não recebi ainda nenhuma informação. Mas, acrescentando, eu gostaria de saber, além dos contratados, do número de contratados, os cargos, onde estão locados esses funcionários e qual é o curso profissionalizante que eles estão tendo e a carga horária desses cursos. Porque na semana passada fiquei sabendo por uma funcionária que teve um curso de qualificação profissional, mas que era um curso de feltro. Então, não sei se seria o ideal, porque o programa ele é muito específico quando ele diz que
tem que ter pelo menos um dia na semana ou horas na semana para que essas pessoas tenham condições de uma qualificação. Então, eu gostaria de cobrar do executivo que me mande essas informações. E também, senhor presidente, a respeito das longarinas da ponte da Capela, eu, enquanto os senhores discutiam, eu falei com o assessor do secretário, o senhor Olírio, ele disse que isso está parado no jurídico, na Casa da Agricultura, da Secretaria da Agricultura em São Paulo, e que amanhã ele vai estar dando um posicionamento para Laranjal em relação à liberação dessas longarinas. É só, senhor presidente, obrigada. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Boa noite, senhor prefeito e presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, ouvintes da Dinâmica FM. Boa noite, internautas. Boa noite, presentes. Agradeço a Deus por estar aqui novamente. Senhor presidente, eu gostaria que, já foi mencionado aqui na Sabesp, mas eu só queria deixar bem claro que na última vez, na última sessão eu esteve aqui falando que não tinha visto muita mudança, em que eu estava falando que estava meio suspeitando até do resultado. Mas andei já procurando a Sabesp, eu estou vendo que a Sabesp está desempenhando em cima, é muito buraco, já está tentando rever alguns buracos antigos. Eu vi ele fazendo reforma, está usando até o sapo para impacção maior lá na rua, que é o certo, é o correto. Então, deixar bem claro que eu estou percebendo já uma mudança. Então, eles estão começando a cumprir e vamos ver até quando. Então, eu queria deixar claro isso, porque a última vez eu critiquei, mas agora também fui avaliar, estou vendo que é muito trabalho e já começaram a agir. Então, quero parabenizar o senhor Sandro e o senhor Mário Jorge, que começaram a cumprir o conforme prometido aqui na audiência. Então, nessa audiência que a Vossa Senhoria, Vossa Excelência fez, presidente, com todos nós vereadores, já começou a refletir, tendo um reflexo. Mas, mesmo assim, eu gostaria de informar, ou pedir uma solução, ou pedir qual está sendo a solução feita, que até agora não consegui saber, sobre o jardim em Morumbi, em Maristela. Falaram que ia tentar passar uma água, passar por baixo da estrada, tentar fazer alguma coisa. Então, oficial seu prefeito, junto à Sabesp, oficial para o pessoal da Sabesp, oficial os engenheiros responsáveis pela obra Morumbi, os três, sabendo qual foi a solução para os moradores do Jardim Morumbi. Até agora o tapa-buraco já estou vendo efeito, mas até agora não vi nada. Então, gostaria de saber a resposta deles. Eu deixar muito bem claro que o senhor prefeito, ele está tendo um trabalho muito na cidade para conseguir, ainda mais com essas chuvas, essa demora que vem verbas, que demora para sair a ponte, mas eu estou percebendo que tem um grande trabalho realizado pelo senhor prefeito, ele tem todo o meu apoio aqui. E também eu gostaria de parabenizar o oficial por realizar um ofício ao seu Flúvio, secretário, que estou percebendo que ele está fazendo um estímulo à cultura, com música, trazendo pessoas escritoras de livros, fazendo palestras. Também isso é grande, leva o nosso nome para fora também. Queria oficiar também o seu Alziro, que é o secretário do esporte, que está promovendo a integração entre os bairros. Infelizmente, não pôde haver a corrida aqui em São Roque devido à chuva, mas ele já remarcou a data. Então, continue investindo no esporte, eu acho maravilhoso isso. Eu gostaria de pedir a completar o que o nobre vereador Tiago Roma falou sobre o ofício da SP-300 na rodovia Tietê e acrescentar também, oficiar a rodovia Tietê. Eu já pedi, já fiz ofício, mas refazer a reforma do trevo aqui da Laranja, porque está muito feia, ver se pode iluminar, pelo menos que se passa em Jurmim, já está iluminado, ver se podia iluminar essa área,
porque a segurança, a iluminação traz uma segurança muito maior para nós, ainda mais que sendo, na minha opinião, humilde opinião, que eu não entendo engenharia, muito mal feito aquele trevo. Eu considero, na minha opinião, não sou engenheiro, mas eu considero muito mal feito, principalmente aquela entrada de Genomoto, que sempre foi debatido aqui. Então, pelo menos iluminando aquela entrada seria melhor. E também oficiando o seu prefeito, que os secretários revitalizem melhor aquela entrada, aqueles pneus, eu acho ridículo na entrada de pneu lá, que tire aquele pneu, faça uma revitalização, porque nós temos um ofício aqui da rodovia STT permitindo que a gente mexa com isso. Então vamos rever, vamos fazer uma revisão de lá, acrescentando um ofício ao prefeito que faça a revitalização daquela entrada também. E se o vereador Tiago permitir, eu gostaria de assinar junto o ofício, até melhor, se permitir a minha sugestão, senhor presidente, passar para o vereador, se todos os vereadores puderem se unir assinando esse ofício, porque é de suma importância aqui, porque nós, lá na Jalense, está morando numa estrada, vem trabalhar aqui, passa aquela enchente, vai embora, passa enchente, uma ambulância que está trazendo algum resgate urgente na Maristela aqui, tem aquela enchente, que tome a providência o mais rápido possível. Eu, muito bem colocado para o nobre vereador Tiago, parabéns, é um grande ponto de vista, muito importante para a nossa cidade. E, continuando a fazer um ofício ao prefeito, eu gostaria de pedir que os fiscais da prefeitura avaliassem o terreno no final da rua José Rodrigues Machado, junto lá que dá na Avenida Saudade, que está ridículo, está pior que a floresta amazônica em cima da calçada. Eu acho que o dono tem que conservar a nossa cidade. E lá está engraçado, não sei porque o poste de luz está dentro do terreno. O que é? O terreno está dentro no poste de luz? O que está acontecendo? Qual que eu queria saber o que está acontecendo lá? Se aquela poste de iluminação é um local público ou lá é um lugar privado, lá é um local particular? Está um poste dentro e a calçada toda cheia de mato. Então, o fiscal toma a providência necessária. Eu acho que a prefeitura tem que começar a comunicar a população de vários meios de comunicações que daqui para frente não por fiscais para poder notificar, se não tomar providência, autuar. Eu acho que tem que começar por colocar isso até no site, tudo que as empresas que querem trabalhar final de semana têm todo o direito, isso é ótimo, mas também que sabe que nós temos nossos deveres e direito e deveres. Nós temos uma tabelas orçamentária aqui que tem o direito de cobrar uma porcentagem. Então, falar que daqui para frente vai começar a funcionar a lei. Eu acho que isso é muito importante. E junto nessa rua, com o José Rodrigues Machado, lá embaixo, com a Avenida Saudade, senhor presidente, lá tem uma árvore muito grande que à noite fica muito perigosa. Tem uma luz que está escondida na árvore, então não clareia nada, está gastando força à toa e está correndo risco a população que vão caminhar, vão correr lá. Então que o secretário do Meio Ambiente faça uma poda nessa árvore, uma poda, não corta a árvore, mas que poda nessa árvore para que aquela luz seja eficiente e melhore a segurança pública. Eu gostaria também, senhor presidente, foi discutido aqui, nessa casa, e não sei qual foi a solução feita. Os anos anteriores eram pagos a frente de trabalho, que o seu fundo de garantia, a cesta, isso aí, de acordo com a lei, era ilegal. De acordo com a lei, era ilegal. De um valor de 80 mil, passou para um valor de 34 mil, porque cumpriu-se a lei estadual. Esse prejuízo, senhor presidente, que nós tivemos, o município teve, como que fica? Quem que fica encarregado a esse prejuízo que foi uma coisa irregular? Então, eu gostaria de fazer essa apuração, eu queria que essa casa tomasse a providência necessárias e cabíveis, para que, se tiver correta essa denúncia, tome as providências. Se tiver incorreta, me mostre onde que ele tinha para respaldo de pagar todos os direitos trabalhistas, até registro em CLT, que essa lei estadual não permite nem isso. Então fica aqui, eu gostaria que oficiasse o nosso jurídico e enviasse uma resposta para nós, as providências que essa casa poderia tomar
perante a um gasto público irregular que foi feito, que nós descobrimos isso aí, que é além do tempo de permanência de ficar 2 anos, que a lei fala, a lei estadual fala em 9 meses só, né, 6 meses prolongado até 9, o máximo 9, que se tomasse providência, senhor presidente. Nós vamos começar a ver um gasto, uma torneira, se vamos começar a fechar essas torneiras, a cidade nunca cresce. Vamos ver quem fica responsável por isso. Obrigado, senhor presidente, e boa noite. Com a palavra o vereador Nilson Ventres. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, presentes, ouvintes da Rádio Dinâmica e todos aqueles que acompanham pela internet. Senhor presidente, também gostaria de entrar com a parte do executivo e esclarecesse também a respeito da iluminação pública nas ruas da nossa cidade. São várias ruas, como vários vereadores aqui citou, da nossa iluminação. E como que está o contrato com essa firma que está prestando esse serviço de iluminação na cidade? Para a troca de lâmpadas, o braço de luz e alguns locais que precisa ser trocado imediatamente as lâmpadas, que são lâmpadas de baixa qualidade, que hoje tem muitos bairros escuros. Hoje mesmo, agora antes de vir para a sessão, recebi que a Vila São José, lá nas mediações da rua Murilo de Freitas, que é a rua Dorico e a José de Machado, está toda escura desde sábado. Então, que a prefeitura vê com carinho isso aí, esse contrato com essa firma, e comece a cobrar uma qualidade melhor e um pronto atendimento melhor. Porque assim, vários bairros daí que, por segurança, eu acho que nessa parte a prefeitura tem que agilizar, tem que cobrar, e uma coisa que a gente tem que fazer mesmo com urgência, a meio toque de caixa sobre isso aí. Não, pode passar uma palavra? Pois não. É muito bem colocado pela Vossa Excelência. Eu acho que tem esse setor de iluminação, tem além que eu queria até sugerir, como o senhor está fazendo essa sugestão, trocar o telefone, em vez de ser só 8321, 328321 pedir protocolo, colocar um telefone de final de semana. Porque se sexta-feira à noite acontece isso, vai ficar sexta, sábado, domingo. Aí segunda-feira vai ligar. Só nessa são 4 dias, telezinho mais um tanto. Então a sugestão, se a Vossa Excelência permitir, além desse ofício vosso que você está pedindo, que deixe um telefone, nem que seja direto da empresa, para que se apure e tome a providência final de semana já. E se no contrato estabelecendo que eles vão fazer, até podem fazer final de semana, quem sabe é uma sugestão que vai ser acatada. Obrigado. Agradeço, senhor vereador. Eu acredito que isso, sim, acho que mais um telefone de plantão no fim de semana, e feriados, acho que seria uma coisa que podia ter um pronto atendimento aí da parte dessa firma que está prestando o serviço. Agradeço, senhor vereador. Também, senhor presidente, gostaria de comunicar também ao executivo essa obra da administração anterior, do nosso portal, a gente passa lá, eu não sei que firma que foi essa que ganhou essa obra, mas que mostrasse um esclarecimento de quando vai terminar essa obra, se existe algum prazo dessa obra, e da maneira que vai ser feita e executada essa obra. Porque a população nos cobra da maneira que está sendo feita lá. E essa firma que está construindo esse portal. Então, a gente fica até sem poder informar, porque no momento a gente não tem conhecimento dessa obra que foi iniciada na administração anterior. Então, é coisa da administração anterior, que a administração atual pegou e agora tem que deixar acontecer essa obra, realizar essa obra, porque é um dinheiro que, acho que é de convênios, e tem que ser executada entre aspas, esse portal aí, que espero que seja feliz na conclusão desse portal aqui para Laranjal. Também, senhor presidente, em conversa hoje com o secretário de Serviços Municipais,
existe uma dificuldade muito grande dentro da secretaria de poder atender as diversas demandas das estradas rurais hoje em nosso município. As estradas rurais nossas hoje, infelizmente, se encontram mesmo abandonadas. Bastante coisa para fazer, que nem Vossa Excelência, há pouco momento, usou a tribuna e falou que são sangas que precisam fazer, são limpeza que precisa fazer, material que precisa colocar nas estradas, e a população está sofrendo mesmo, a parte rural está sofrendo com isso. Inclusive no transporte dos alunos, com a nova vereadora acabou de citar. Em conversa com o secretário, hoje a secretaria está fazendo um cronograma de serviço, e aonde, com a recuperação dos equipamentos, que a prefeitura hoje não se tem equipamento hoje, só existe uma patrol funcionando, que é a patrol do PAC, que ganhou, mas essa patrol virou, mexeu, está dando problema. Ela trabalha aí 2, 3 dias, já está problema outra vez. Esse último conserto que foi feito agora, a prefeitura teve que gastar um bom dinheiro para recuperar essa patrol, que hoje, à tarde, foi recuperada. O nosso secretário me informou. Então, é difícil para a secretaria hoje atender a necessidade do município na parte rural. O secretário pede um pouco de paciência, pede que, se Deus o tempo quiser, também vai dar uma esquiada agora. E a chuva, você sabe que a chuva atrapalha, a chuva é boa, mas atrapalha muito, principalmente essa parte de serviço. Então, a secretaria está empenhada nisso aí. Inclusive, o seu prefeito manifestou a intenção de adquirir uma nova patrol e também até de alugar o serviço, de terceirizar um pouco de serviço, pagando umas horas de máquina, para também socorrer as áreas mais necessárias que precisam agora. E a respeito do tapa-buraco, também como todos nós sabemos que a cidade hoje, vários bairros hoje, precisam imediatamente de uma recuperação, de um tapa-buraco ou um recap, que seria a coisa mais correta hoje para as ruas da nossa cidade, seria o recapeamento. Como iniciou o recapeamento hoje em várias ruas da nossa cidade, que, segundo o nosso prefeito, vai retomar semana que vem novamente outras ruas de recapeamento. E o tapa-buraco também, o prefeito me alertou hoje que está providenciando uma cavadora para com que a prefeitura comece a fazer também o recapeamento. Então, um investimento que o prefeito está correndo atrás, já está hoje, acho que hoje mesmo ele me falou que está marcando uma reunião em São Paulo, onde vai ter recursos para adquirir essa cavadora. Então, são coisas que a gente sabe a dificuldade de todos os bairros da nossa cidade. A cobrança é grande, todos nós, vereadores, recebem ligações, mais ligações, até pessoas que vão até as nossas residências, e com toda razão, eu acho que a gente é o representante legal do povo, e a gente tem mesmo que cobrar o benefício a favor da nossa população. Só a única coisa que o prefeito e o secretário pediu, para que com que hoje, com 4 meses de governo, indo para 5 meses de governo, que tenha um pouco de paciência. Um pouco de paciência, que logo eu acredito que nosso município estará diferente do que essa administração pegou e encontrou. Eu agradeço, senhor presidente, é só. Passamos para a ordem do dia. O senhor secretário fará a segunda chamada. Vereador Carlos Alberto Rossi. Presente. Vereadora Cláudia Regina Martins Corrêa Alves. Presente. Vereador Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Vereadora Ivete Aparecida Migliani. Presente. Vereador José Francisco de Moura Campos. Presente. Vereador José Rauque de Camargo. Presente. Vereador Nisso Ventres. Presente. Vereador Pablo Guilherme Garpera Arruda. Presente. Vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Vereador Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Vereador Tiago Roman Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Ordem do dia.
Processo número 225, projeto de lei número 8 de 2017, do Poder Executivo, dispõe sobre autorização mediante venda de terrenos com áreas integrantes da categoria dos bens dominiais do município e da outras providências. Em primeira discussão. Senhor presidente. Pois não. Com a palavra o vereador Tiago Zanqueta. Posso falar? Pode. Senhor presidente, eu quero manifestar aqui e deixar registrado sobre este projeto da venda dos terrenos, também como membro aí das comissões que analisaram, né, o projeto, manifestar aqui e registrar o voto favorável à venda desses terrenos. Por quê? Porque estabelece na lei, né, neste projeto de lei, que o valor, o dinheiro da venda desse terreno estarão vinculados, tá, para a compra de um terreno que será específico para a construção de casas populares. Então, gostaria de registrar isso, senhor presidente, que a venda desses terrenos é exclusivamente para a compra de um terreno para a construção de casas populares. Obrigado. Continua em primeira discussão. Senhor presidente, só para fixar especificamente em qual, também faço das palavras do vereador Tiago as minhas palavras. Tira a mão. Usa a tribuna, por favor. Senhor presidente, faço das palavras do vereador Tiago as minhas palavras, porque, sendo mais especificamente, no artigo 3º, apresenta essa vinculação específica. Acredito que, sendo para um fim tão nobre quanto a construção de casas populares, o voto temos que fazer como que seja favorável o mais rápido possível, porque nossa cidade precisa de habitação urgentemente. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo número 233, projeto de lei número 22 de 2017, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2017 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.